Ai, deixa eu dar pause aqui. Podemos vir aí, quem quiser se apresentar. Bom, eu sou Cristina Pinheiro, terapeuta ocupacional, trabalho com infância aqui no Ceará. Terapeuta ocupacional não precisa dizer, né? Porque todo mundo é, graças a Deus. Quem vai? Bom, eu sou Evaldo Monteiro, trabalho com idosos no social. No Ceará também. Ceará. Sou Milena, sou aqui de Fortaleza e também trabalho com criança, e na saúde mental em tudo que é canto. Eu sou Silvia, sou de Taubaté. No momento eu não estou na clínica e estou na gestão dos serviços de saúde mental aqui do município. Oi, eu sou Casimiro. Eu sou Regina. Ih, chocou. Pode falar, Regina. Vai você, Tassi. Sou Tassimeire, trabalho aqui no Ceará com idosos. Posso ir? Estão me escutando? Meu nome é Mariana, sou de São Paulo e atualmente estou numa UBS. Então, é idoso, criança, adulto, é tudo. Oi, meu nome é Rayonara, eu sou aqui de Sergipe e eu trabalho tanto com o público de idoso como também com o de criança. Boa noite, meu nome é Ana Paula, eu trabalho aqui em Bauru, no interior do estado de São Paulo, atuo no CAPS Infanto Juvenil Álcool e Drogas. E atualmente também sou estudante do CETO, junto com a Sônia. Boa noite, eu sou Yuri, sou de Fortaleza, Ceará. Tive uma passagem pela atenção psicossocial, tanto em CAPS AD quanto atenção primária. No momento eu estou na docência aqui na Universidade Estadual. Eu sou Tiziana. Eu sou Regina, sou terapeuta ocupacional do Hospital São José. Eu trabalho com adultos. Eu sou Tiziana, trabalho com infância aqui em Fortaleza, no Ceará. Boa noite, eu sou Cirleide, também trabalho na infância com a Tice e com a Cristina, também em Fortaleza. Boa noite. Boa noite, eu sou Andréa, aqui de Fortaleza. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, no Ambulatório de Saúde Mental e no CAPS AD. Boa noite, eu sou Maria. Sou aqui, atualmente eu moro aqui em São Paulo e trabalho no CAPS Álcool e Drogas também. Mas sou de Sergipe. Boa noite, eu sou Simone, eu trabalho num CAPS 1 e numa clínica, e eu sou do interior do Paraná, Medianeira, do lado de Foz do Iguaçu. Já falo que é para a pessoa se localizar, porque Medianeira ninguém conhece. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir? Meu nome é Ana Luísa, sou estudante de TO pela UFSCar, me formo daqui a 3 semanas e estou fazendo meu último estágio na área de saúde mental com a Sônia.
Quem está entrando aí? Boa noite. Eu sou Ana Carmo. Tá bem escuro porque eu estou no carro, meu povo. Mas estou aqui atenta. Sou de Fortaleza, né? A primeira infância, onde eu realizo os atendimentos e trabalho numa policlínica de Calcaia, no Centro Especializado de Reabilitação. Boa noite, eu sou a Natália, eu trabalho no CAPS AD aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, e também atuo como preceptora aí do estágio de 4º ano da faculdade. Boa noite. Sou essa, terapeuta ocupacional também, trabalho na Policlínica Calcaia e faço auditoria em Tapajé, na área da saúde. Eu acho que a gente já pode começar, né, Sônia? Acho que Faltaram sim, algumas né? pessoas que não se apresentaram, talvez tá bom. não tenham ficado à vontade. Ok. Eu quero dar boa noite. Eu estou Lucila! tentando conectar no notebook e não consigo. Mas eu entro já. Estou ajeitando aqui o notebook. Ok, Muito legal Lucila. estar com você, Sônia. Boa noite para todo mundo. Lucila, boa noite. Boa noite. Legal, acho que as pessoas vão chegando, podem ir falando, interrompendo, acho que não tem problema nenhum, né? Não precisamos fazer disso um encontro formal, né? Pensando que um encontro de TOs, né, como esse, tão povoado, nós vamos ter que aproveitar da melhor forma possível e do nosso jeito, né? Bom, no primeiro momento eu queria agradecer muito, mais uma vez, né? Vocês sabem como eu fico muito contente, muito feliz com esses convites vindos, né, de Fortaleza, do Ceará, né? A minha história com Fortaleza é longa, né? Longa, já não, nem sei mais contar quantos anos, há quantos anos a gente, né, se conhece, né, e se acompanha, né, profissionalmente e afetivamente, né? Esse é um campo afetivo e profissional muito fértil e muito querido por mim, vocês sabem disso, né? Então, para mim é um imenso prazer chegar aqui e encontrar, né, vocês todos, né? Vocês todos aqui do Ceará, de Fortaleza, das mais diferentes, né, gerações, né, e das mais diferentes épocas aí de troca profissional, né, entre o CETO e Fortaleza, que essa é uma parceria bastante antiga e muito profícua, né? E muito gostoso também encontrar as pessoas de São Paulo aqui, muito legal. Né, todas minhas conhecidas e algumas pessoas que não conheço, mas estou muito satisfeita de encontrar vocês todos aqui, né? Agradeço, Cris, Abrato, colegas todos, né, aí do Ceará, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. E, principalmente, né, agradeço muito essa oportunidade de falar dos grupos de terapia ocupacional, que vocês sabem que é um tema muito caro para mim, né? Muito caro, né? Os grupos de terapia ocupacional fazem parte aí da minha experiência profissional há mais de 40 anos, né? Então, sei lá, já perdi a conta de quanto tempo, eu falo 40, mas é possível que seja mais. Né? Mas, de qualquer forma, vocês sabem, né, que os grupos de TO, para mim, têm um valor super importante. Eu acredito muito e aposto muito e constato muito que esse é um dispositivo privilegiado e potente para tratar qualquer, né, sujeito-alvo da terapia ocupacional,
né? Os grupos hoje, né, com o desenvolvimento todo que vem tendo e com as experiências clínicas, as pesquisas, os estudos, os aprofundamentos, a gente tem muita certeza, né, que é um dispositivo terapêutico potente para qualquer área de atuação do terapeuta ocupacional, para qualquer faixa etária, né, que a gente resolva, né, atender, né? Os grupos têm um valor, uma importância e um resultado terapêutico bastante, né, importante e fundamental, né? Vocês sabem, né, que eu faço parte, devem saber, se não sabem, só para me apresentar rapidamente, eu faço parte de 2 instituições que me referenciam na vida profissional e afetiva, histórica, social, cultural, política, podemos colocar todas as referências aí. Uma delas é o CETO, né, onde, junto com o Jô e com essa, né, parceria importantíssima que tenho com ela, a gente foi desenvolvendo o método terapia ocupacional dinâmica e formando terapeutas ocupacionais para trabalharem na clínica da terapia ocupacional, né? Quer dizer, o nosso olhar sempre foi para a clínica, né? Então, quando a gente fala dos grupos, quando a gente fala, né, do método, quando a gente fala dessas referências todas, estamos falando desse olhar para a clínica da terapia ocupacional, né? Então, o método foi construído a partir da clínica, né? É um método empírico, né? Se a gente construído a partir da experiência clínica. Então, faço parte do CETO e faço parte da casa, que é onde eu exerço primordialmente a minha prática clínica e com os grupos de TO, né? Foi lá que eu desenvolvi toda essa prática que venho, né, que venho poder apresentar para vocês aqui hoje. Bom, hoje a gente vai falar mais, como a Cris disse, das questões teóricas, né, que fundamentam o trabalho de grupos de terapia ocupacional. Então, num primeiro momento, eu vou compartilhar, tá, gente? Vamos ver se dá certo. Entrou aí para vocês? Tá. Entrou sim. Então tá bom, tá? Gente, vocês podem ir me interrompendo ao longo da fala, por favor, tá? Então, num primeiro momento, eu vou falar para vocês um pouquinho dessas referências teóricas, mas primeiro uma breve passagem, muito rápida, por alguns preceitos, alguns pontos que eu acho importantes, relacionados à importância dos grupos terapêuticos em geral, né? Para aí a gente poder falar, né, da especificidade da terapia ocupacional e da importância dos grupos de terapia ocupacional e o que nos fundamenta. Então, no primeiro momento, eu falo, vou fazer breves colocações só com relação a algumas referências que eu acho que são importantes a gente trazer e manter, né, na TO, como norteadores também da importância do trabalho com grupos. Trouxe uma citação de 3 grandes amigas e grandes pensadoras, né, do trabalho com grupos, que elas vão dizendo, né, que com essa utilização crescente dos dos dispositivos grupais nas mais diferentes instituições de saúde, com esse crescimento todo, a gente não pode perder, né, uma noção super importante, que é poder usar esses grupos, utilizar de uma forma ético, teórico e político, né? Elas falam que são 3 dimensões que a gente não pode perder quando a gente trabalha com grupos. Quer dizer, não adianta a gente trabalhar com grupos de uma forma técnica, já pré-estabelecida e sem um pensamento crítico, né? Então, essa é uma colocação que eu acho bem importante, porque isso vai apontando para onde a gente caminha, né, no método também, quando a gente pensa nos grupos de terapia ocupacional. Vou indo para frente, depois a gente volta se for necessário. Elas falam que, sem essas considerações, o grupo não se constitui como um dispositivo de promoção da cidadania, da coletividade e da singularidade. Esses são 3 vértices e 3 pontos que a gente não pode deixar de lado, né?
num grupo a gente sempre vai estar trabalhando com essas três questões, né? O singular, o coletivo e a relação desse singular, né, com o social, né, no sentido aí de como a gente trabalha para dar e para promover que aqueles sujeitos possam ser sujeitos das próprias vidas, né, que eles possam ter domínio da vida deles, dos seus projetos, que eles possam ter acesso e serem cidadãos, né? Acesso ao que eles precisam e poderem ser cidadãos, né? Então, esses são três pontos importantes que são que a gente pode falar que são ideológicos, ideológicos no sentido aí né, de como a gente deve ou pode enxergar um trabalho grupal. Sempre que a gente pensa em grupo e tenta definir um grupo, existem 1 milhão de definições para isso, mas algo importante de marcar é que grupo não é soma, né? Grupo não é soma de indivíduos, né? Quando a gente junta as pessoas, se produz um fenômeno que é muito mais maior, desculpa, que é muito maior, que é muito mais potente, que é uma multiplicação, sei lá que operação matemática é essa, né? Porque a gente vê que num grupo se produz algo diferente. O grupo se caracteriza por ser um todo que é maior que a soma de suas partes, né? Então, não é série, né? Não é só estar junto, né? O que se produz é um algo a mais, é um algo diferente. A Ana Fernandes, que é uma outra grande pensadora aí dos grupos terapêuticos, ela fala muito do campo grupal, né? E ela fala que um dos fatores a ser considerado é que quando a gente trabalha com grupos, a gente tem sempre que manter e sustentar essa atenção singular coletiva. Quer dizer, esse é um pedaço que a gente não pode abandonar. E é isso que é o rico do trabalho com grupos, né? Trabalhar a singularidade dentro da coletividade, sem perder o próprio, sem borrar, né, com o coletivo, poder manter o próprio, mas poder deixar aberto o campo, aberta as possibilidades de deixar entrar algo do coletivo em si também. Então, ela fala que essa tensão é uma tensão importantíssima e que tem que poder ser sustentada, né? Porque tem corrente... Fala, Evaldo. Você vai abrir para perguntas? Claro. Vai ser concomitante ou vai ter momento só de pergunta? Como é que você está pensando isso? Não pensei em nada pré-estabelecido, Evaldo. Se quiser ir interrompendo, pode ir interrompendo, porque senão às vezes perde, né? Então, essa questão dessa tensão desse singular e do coletivo, a gente pode pensar na relação da unicidade do sujeito com esse conjunto? É isso? Isso. Exatamente isso, Evaldo. Da unicidade, mas de uma unicidade pensando que é uma unicidade que tem que poder também abrir brechas, né, para que entre algo novo. Certo? Né? Não sei se te respondi. Sim. Tá bom. E essa mesma autora, a Ana Fernandes, quando ela descreve os grupos, ela usa a figura do nó, né, para tentar sublinhar o que ela vai chamando de enodamentos e desenodamentos de subjetividades, os enlaces, os desenlaces, diversos, pontuais, simultâneos, fugazes e duradouros que se produzem nos acontecimentos grupais. Ela usa essa figura do nó, né? Se fazem nós, se fazem enlaces, se fazem enodamentos e também se fazem desenodamentos e desenlaces, né? Então, ela vai usando essa figura para falar como vão se dando as articulações entre os sujeitos no grupo. E ela fala que esses nós, eles são compostos por múltiplos fios, né?
E são múltiplos fios de diferentes cores, intensidades, e são fios que são desejantes, que são históricos, que são institucionais, que são econômicos, que são sociais, que são ideológicos. É um complexo entrelaçamento. E ela fala que num grupo estão sendo geradas muitíssimas mais produções do que as que a gente pode ler ou enunciar. Então, uso essas referências desses autores aqui para começar, para falar da riqueza de um encontro grupal, né? A riqueza de um acontecer grupal, né? E que são vivências, e são experiências e efeitos que são, às vezes, pouco visíveis, né? Visíveis no sentido de serem identificáveis aí, né? No primeiro momento, mas que estão causando muitas transformações, muitas vezes sem que a gente se dê conta, né? E falo isso porque nos grupos de terapia ocupacional a gente percebe isso de uma forma, às vezes, concreta, né? Através das atividades, através do fazer, através da multiplicidade de vínculos que vão se dando, de relações, e que vão mostrando essas transformações, essas potências. Bom, vindo para a TO, né? Vindo para a TO, né? Que eu acho que são essas questões aí, são básicas só para iniciar. Vindo para a TO, quem vai fundamentar aqui a minha fala hoje com relação aos grupos é o método, né? E vocês sabem que o método a gente vem desenvolvendo há mais de 40 anos, e é ele que sustenta o meu entendimento dos grupos de terapia ocupacional, né? O método se caracteriza por ser um método generalista, né? E que não tem fronteiras aí na sua aplicabilidade, é um método singular, né? Que foi criado e foi construído por uma clínica que, por definição, é plural, né? Quer dizer, isso que caracteriza a clínica da terapia ocupacional, ela ser plural, né? E essa pluralidade da clínica, da TO, nos impõe a necessidade de encontrar soluções singulares para cada um dos sujeitos-alvo da nossa intervenção clínica. E os grupos é uma das soluções singulares que a gente pode, né, encontrar ou criar, né, de acordo com a necessidade e com o desejo daquele sujeito que a gente está atendendo, né? Para o método, né, o método entende que o sujeito-alvo ele pode estar temporariamente, por um estado situacional, numa posição de exclusão. E o sujeito-alvo da terapia ocupacional, para o método, ele é definido como aquele que tem necessidades e desejos, e é a identificação desses dois aspectos que vai nortear o trabalho terapêutico, né? Então, é para esses sujeitos que a gente vai pensar em soluções singulares, né? Nas quais a gente pode vir a incluir, né, as abordagens grupais. Bom, o objetivo final da terapia ocupacional para o método é a inserção social, né? Isso já está dado, né? Acho que da terapia ocupacional, né, não só da terapia ocupacional clínica, mas da terapia ocupacional profissão, né? Pensando que a gente trabalha com isso, né? Essa é a nossa função. Colocar esses sujeitos no mundo, inseridos, né, de uma forma possível, né? O conceito nuclear do método é a relação triádica, né, entre os 3 termos, sujeito, terapeuta e atividades, e o caminho processual que caracteriza o método é essa dinâmica específica de movimentos de ação e reação que são determinantes dessa dinâmica relacional, né? Então, a relação triádica, ela é dinâmica. O método terapia ocupacional dinâmica, assim se chama, porque por causa da relação triádica que é dinâmica, né? Então, essa é uma questão importante para pensar, que é isso que caracteriza as nossas intervenções. Pensar em algo que é muito dinâmico, que não é estático, que não está parado, que não está fixado, né? Mas que está sempre em movimento, e nesses movimentos de ação, reação, que vão se multiplicando e criando novas perspectivas para cada um dos sujeitos que a gente atende.
a gente define no método que a ação educativa ela está instituída na função terapêutica, né? E isso se transforma, isso para nós é a ideologia do método. Quer dizer, não dá para pensar que a ação educativa está fora, né? Ela está sempre, ela está dentro, ela está intrincada, né? Ela está imbricada com a função terapêutica. Quando a gente trata alguém, a gente ensina, a gente mostra, a gente realiza atividades, a gente pensa na ampliação dessas atividades para o cotidiano, a gente pensa na ampliação de espaços de saúde, e tudo isso se faz com essa dupla, né, vertente aí de juntar o terapêutico com o educativo no sentido de formar, né? De educar no sentido de dar condições para aquele sujeito ser alguém no mundo, né? Então, essa é a ideologia do método, que não separa essas duas vertentes. Sônia, Fala, poderíamos pensar essa questão da ação educativa como a própria aprendizagem desse sujeito, não é? Isso. Que é o aprendizado não só das técnicas, do fazer atividades, mas o aprender estar, né? Estar no mundo, né? Isso, até observar-se, né? Isso. Aprender a lidar consigo mesmo, né? Isso. Exatamente, Evaldo, exatamente. Eu sempre, também quero falar, eu sempre falo, né? Falo e assisto do meu trabalho, que não só a dimensão do educativo, né? Porque o educativo que a gente está falando aqui é esse educar, né? Esse negócio de que você vai achando seu caminho, você vai se permeando, deixando se permear pela cultura e tudo mais. Mas também na terapia ocupacional eu vejo uma questão pedagógica também. Né? É nesse educativo que contempla o pedagógico. Não é só pedagógico, mas é um educativo que contempla o pedagógico também, porque a gente ensina em passo a passo, né? É um caminho que não é, vamos dizer, pode não ser instituído pela pessoa que está ali, né? Da assistência da terapia ocupacional, mas também pode ser instituído pelo próprio terapeuta quando aquele não consegue nem achar um fio, né? E você pega e vai dizer, não, ó, você faz assim, aí depois você faz assim, e depois você faz assim. Nesse sentido, é que eu acho que o pedagógico também é importante. Também. Cris, permita mais uma fala, Sônia. Diga lá. A palavra educar, ela tem duas vertentes de origem, que tem educere e educare, que um é conduzir docemente e o outro é por limites. Então, eu acho que nós estamos justamente fazendo essas duas coisas. A gente conduz docemente, mas também impõe alguns limites, porque nem se pode tudo nesse contexto, né? Então, acho que é pertinente aí. Bacana, Evaldo. Excelente. Eu acho que é exatamente isso que a gente faz, né? Porque educar não é... Diga, quem está falando? Pensando aqui, né? Sou eu, Sônia Nazaré. Oi, Nazaré. Boa noite para vocês. Pensando no que a Evaldo falou, né? Se for uma proposta, inclusive, deixar o paciente fazer a atividade mesmo, sem a gente interferir, né? Deixar ele se encontrar dentro do processo construtivo da atividade, eu acho também que é uma forma de educar, né? Não necessariamente a gente ir mostrando o caminho para ele. Lógico que é dentro né, se a gente avaliar que isso é importante para ele. Sim. Exatamente. Quer dizer, estando numa relação triádica, a gente vai ver qual vai ser a melhor forma do educar, né? Do educar nesse sentido amplo aí que a Cris e o Evaldo estavam falando, né? Que para uns pode ser de uma forma mais
mais ativa, mais diretiva, e para outros pode ser abrindo espaços para que aquele sujeito encontre, né? Encontre as respostas, né? Isso vai depender muito de cada situação, né? De cada processo. Mas bacana, bacana. Vamos lá. Bom, o método também propõe, né? Falando isso que a gente estava falando agora, que as nossas ações sejam voltadas para a construção de um lugar possível para um sujeito, em particular, no social, né? Então, é disso que estamos falando, né? Construção de um lugar possível, né? E essa construção desse lugar possível é através da construção de espaços de saúde, de cotidianos possíveis, em contraponto às propostas do voltar a ser ou das propostas normativas, né? Então, acho que é disso que estamos falando, né? Como fazer tudo isso sem colocá-lo dentro de uma norma ou tentar fazê-lo funcionar de uma forma né? Que acham que é a forma, né? Adequada, né? A gente não trabalha com essa noção do voltar a ser, nem com as propostas normativas, a gente não trabalha com a doença, né? A gente trabalha com a saúde, na verdade, a gente trabalha com a repercussão da doença no cotidiano daquele sujeito, né? Então, é isso que vai nortear essas nossas ações para poder encontrar um lugar possível para aquele cara no social, né? E nesse processo aí de construção desse lugar possível, a gente tem que estar sempre muito atento a esse constante movimento de mão dupla entre o individual e o social, né? Para poder fazer isso, a gente tem que olhar o tempo todo para esse movimento que é de mão dupla, né? E para poder fazer isso, a gente tem que propor sempre uma clínica que esteja implicada com o social. Então, qualquer intervenção ética da clínica da TO deve levar em conta esses aspectos. O individual e o social, essa implicação com o social, aquilo que a gente falava lá no começo, a coletividade e a singularidade, né? De cada um, né? Então, isso tem que poder estar presente e constante, né? E uma clínica implicada necessariamente vai levar em conta sempre o cenário cultural, político e histórico que aquele sujeito está inserido, né? Não tem como a gente abrir mão disso, né? A gente trata de alguém, né? A gente imersos em algo maior, que é uma cultura, que é uma história, né? Que é uma política no sentido amplo, né? Para poder entender o que aquele sujeito está passando, o que ele necessita, o que ele deseja, né? Quer dizer, a gente está falando que a gente olha e precisa olhar muito para o entorno do sujeito, né? Se a gente não olhar para isso, a gente corre o risco de estar fazendo um trabalho, né, na contramão do que aquele sujeito precisa, deseja e que tem a ver com a cultura e com a história dele, né? Sônia? Oi, diga lá, Mi. Fala, Mi. Eu estava assim, pensando nesse aspecto que você fala, né, da cultura, do político e do social. Eu fiquei assim, me reportando como acho que como a clínica da TO, particularmente pensando dentro do método mesmo, a gente teve que reinventar muitas coisas por conta da pandemia, né? Esse sujeito-alvo que a gente recebe, excluído desse contexto social, muitos com a pandemia ficaram mais excluídos ainda do ponto de vista, principalmente do social e da sua cultura e do ponto de vista político mesmo, né? Eu acho que todas as colegas devem ter percebido que esses sujeitos chegaram mais fragilizados para os atendimentos, chegaram mais adoecidos, chegaram sem espaços mesmo de saúde, né? E o quanto a gente, inserido nesse método, nesse caminho em direção ao social, o quanto tivemos que desdobrar de investimento afetivo, desdobrar de
de estudos, de parcerias. Eu estava recentemente, né, no CAPS aqui em Fortaleza, para quem não é de Fortaleza, no interior, em São Gonçalo do Amarante, e, assim, as demandas para a terapia ocupacional imensas, imensas, os encaminhamentos para a TO aumentando. Por quê? Porque justamente, né, no contexto desse isolamento, as pessoas com suas rotinas totalmente desestruturadas, com seus vínculos afetivos totalmente fragilizados, né? E o quanto a terapia ocupacional conseguiu mesmo acolher essas pessoas, e eu vejo sinceramente o quanto, né, a formação, né, do método me amparou muito em poder entender essa dinâmica, em poder trabalhar essa relação mesmo triádica com as atividades. E hoje eu vejo esse método muito vivo nesse contexto atual, sabe, social e político. E assim, eu me sinto bem honrada de ter sido formada no método, porque é uma bagagem que ajuda bastante nesse sentido. Sabe? Legal, Mi, legal. Por favor, Sônia. Diga, Valdo, você levantou a mão, desculpa. Eu queria pegar carona aí com a Milena, com a questão desse aspecto da pandemia, dentro da questão do idoso, né? Eu trabalho também com idosos institucionalizados aos sábados, né? Eu sou voluntário. E é impressionante como isso teve um impacto que nós não conseguimos reverter. A impressão que se tem, durante a pandemia, eu voltei a ter contato com eles à distância, através do curso de gerontologia da Unifor, né, que a gente levou o pessoal para dentro da instituição. Quando eu vi os idosos, para mim, eles tinham passado assim 10 anos, é como se eles estivessem envelhecidos todos num bloco de tempo tão curto, né? Os movimentos mais lentos, o raciocínio mais lento, e isso não se modificou mesmo voltando. A gente teve uma preocupação em mantê-los vivos, mas a gente criou uma suspensão que terminou sendo deletéria para eles, né? Não sei se poderia ser de outra forma, mas observando esse processo, foi assim. E aí fica nítido, quer dizer, essas relações do sujeito com o seu social, e trazendo isso para a questão da própria prática, né, desse sujeito dentro do seu contexto, como isso é fundamental para essas pessoas, né, que a gente observe isso e como isso impactou. Foi um aprendizado duro, porque a gente eu não vi como reverter a situação, né. Só isso, meu amigo. Se a gente pensar, não tem como, depois de um arrancamento desses que a gente sofreu, e todos nós, né? Não tem como voltar a ser, né? Se a gente pensa nisso que a gente ia falando aqui, não tem como voltar a ser como éramos, né? Tem uma mudança importante que todos sofremos, e fico pensando, você aí com os teus idosos, Evaldo, né? Que estrago, né? Num determinado, né, sentido, né? Porque ficar apartado nessa época da vida, né, é tudo que eles não precisavam, né? Ficar apartado, perder, né, a iminência da morte de uma forma tão, né, tão presente, né? Quer dizer, foi um sofrimento que não tem como a gente apagar, né? A gente vai para frente, apesar de, né? Passamos, né? Superamos, mas, né? Tem uma marca que fica, né? Não tem como, né? É importante pensar isso, né? Vamos conversar muito disso, então. Que bom, né? E bom, e nesse caminho, né? Voltando um pouquinho, nesse caminho em direção ao social, o método vai propor os grupos, vai entender os grupos como quarto termo a ser acrescido à relação triádica. Então, tínhamos lá a relação triádica, terapeuta, sujeito, atividades, e aí essa tentativa de entender, né, essa proposta de entendimento dos grupos
Acho que a Sônia travou. Travou para vocês também? Sim. Sim, travou. Travou. É. Passar uma mensagem aí. Ela caiu. Travou. Ela caiu. Não, caiu, acho que não caiu, não, porque a imagem dela permanece, né? Não estou vendo mais, não. Vocês estão vendo? Agora sim. Agora que desapareceu. Não, eu estou vendo ela congelada. Opa. Tá vendo? Ela caiu. Ela vai ver. Ah, Cristina, entra em contato pelo Zap Já com ela. estou aqui. Ah, tá. Deixa eu só ver aqui se ela está me pedindo aqui para entrar. Se a internet dela estiver falhando, a gente podia desligar as câmeras, porque às vezes isso ajuda na internet também. Acho que tem elementos mais... Tem mais elementos para se pensar isso, né? Quer dizer, Sim. supostamente se esperaria que eles se reunissem em torno disso, porque já se conheciam, mas não necessariamente Não ocorreria necessariamente. isso Não no contexto da necessariamente. terapia ocupacional. É isso aí, é isso aí. Quer dizer, cabe a gente, né? Eu vou falar um pouquinho disso aí. Eu vou um pouquinho para frente, qualquer coisa eu volto, tá bom? Tá. E essa utilização das duas técnicas, né? Grupo de atividade, né? E atividade grupal, ela está diretamente relacionada ao pensamento clínico do terapeuta ocupacional, ao que a gente chama hoje do pensar-fazer do terapeuta, né? O pensamento clínico da gente tem essa característica do pensar e do fazer, de fazer essa conexão entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz, e propor isso para os pacientes, né? Então, essa utilização está diretamente relacionada a isso, a essa forma de pensar clinicamente da gente. E o terapeuta, né, nessa função de coordenador de grupos, ele tem que ampliar, né, o seu olhar para além das diferentes relações triádicas estabelecidas. Ele tem que olhar, né, o quanto os outros, né, e o grupo, aqui definido como quarto termo, afetam o processo de cada um, né? Então, isso tem que estar presente, né? Quer dizer, a gente tem que olhar para além dos diferentes sujeitos, para além das diferentes relações triádicas estabelecidas, a gente tem que olhar para como o grupo afeta, né? Como o grupo afeta o processo de cada um, né? Isso tem que estar lá presente, em alerta, né? E, quer dizer, quanto mais um grupo tem dificuldade de se organizar e fazer essa conexão entre as ideias e a concretização, mais o lugar da coordenação é imprescindível. Mais a gente tem que estar lá ajudando os pacientes a fazerem essa conexão, né? Então, numa proposta, sei lá, de atividade grupal, né, a gente vai fazer essas costuras. A gente vai fazer essas costuras. Entre os vários desejos, né? Os possíveis, os impossíveis, o como transformar algum impossível em possível, né? O como ajudar aquele que a gente entende que está com uma ideia bacana e que seria legal que fosse viabilizada, né? Como a gente ajudá-lo a apresentar essa ideia de uma forma legal para que os outros possam comprar essa ideia, né? Como a gente explica tudo isso, como a gente coordena tudo isso, como a gente costura essas diferentes, né, ideias e pensamentos que podem estar aí soltos. Então, essa é a nossa função, né? Sônia, oi, vamos lá. Ai, meu Deus. A pergunta veio e fugiu. Volta. Mas... Ai, fugiu total. Meu Deus. Peraí. Tinha a ver com o grupo, coordenação. Sim,
num grupo, numa atividade grupal, me parece que a posição do terapeuta e coordenador, ela funciona mesmo como um farol, assim, né? Ela passando aquela luz e casando em relações triádicas, assim, mais superficiais e tudo. Num grupo de atividades, eu acho que fica quase impossível existir só um terapeuta no grupo de atividades para, sei lá, por exemplo, para 6. Tá. Por conta da relação triádica de se estabelecer. Assim, eu não, isso é uma pergunta, né? Na verdade, assim, lá na casa e nos grupos que você faz, assim, por exemplo, um grupo desse que tenha 8 pacientes e tem esse critério da relação paciente-terapeuta, essas coisas? Olha, é que a gente sempre, como a gente trabalha também com a questão equipe interdisciplinar, toda essa questão dessa oferta, né, institucional, né, de uma equipe grande, a gente tem esse privilégio de trabalhar sempre em mais de um terapeuta, 2, às vezes 3, com alguém em formação, né? Estagiários da faculdade, aprimorandos, a gente tem esse trânsito que é muito facilitador, né? De ter uma oferta bacana né? De terapeutas aí, de várias relações triádicas que podem se configurar. Mas é legal pensar também, Cris, que não dá para a gente transpor, né? A forma como se estabelece a relação triádica num contexto individual, sei lá, não sei se é a melhor forma de falar, mas quando a gente tem só uma relação triádica, o funcionamento de uma relação triádica, sei lá, de um paciente que você atende no ambulatório, no consultório, na tua clínica, tem um formato, né? Quando a gente pensa no grupo, né, a gente tem que ter, quer dizer, o terapeuta tem que ter uma flexibilidade grande para poder circular, né, nas várias relações, né? E poder ir sabendo de quem ele fica mais perto, né? De quem ele não precisa ficar mais perto, né? De como ele pode falar para o outro, olha, grupo, hoje eu preciso ficar aqui com o José, né? Que o José está precisando muito da minha ajuda, né? Para poder dar conta, né? Dessa atividade que ele está fazendo, né? Eu estou falando isso assim porque eu não sei se as outras colegas aqui, mas eu acho que a grande maioria, não sei se já passou no nosso laboratório de atividades, né? E eu já passei, eu sendo no lugar do paciente e já passei também como sendo o terapeuta, né? Essas duas posições. Aqui tem muitas pessoas que passaram por essas duas posições. E aí a gente vai dizer, é um grupo de estruturas neuróticas, né? E aí, realmente, por exemplo, quando a gente estava no lugar de um grupo de atividades onde a gente era coordenador, éramos várias, né? Para aquela nossa turma, que eram 20, né? Sim. E talvez até por inexperiência, não sei, assim, o quão difícil era você sustentar mais de 2 relações triádicas, né? Então, cada uma ficou pulverizando, apesar de ter um momento lá no grupo que todo mundo, as crochêzeiras, né? Foram para um canto, o pessoal que ficou com a costura foi para outro, né? Ficou uma coisa, a argila e tudo. E agora a gente vai ter, inclusive, né, gente, um recorte clínico com a infância, que as propostas que eu, a Tícia, assim, estamos trazendo, né, para grupos de terapia ocupacional com a infância, tem sido uma coisa... Até vamos ter muitas perguntas para isso, porque a gente ainda está trabalhando 1 para 1 no grupo, né? Ou no máximo 1 para 2 crianças. E está acontecendo aí. Tem muitas perguntas, mas... É isso. É pensar, quer dizer, a gente tem que acreditar, quando a gente fala que o grupo é um dispositivo potente, a gente tem que acreditar na potência do grupo, né? Quer dizer, quando a gente trabalha o grupo, né? O grupo tem que ter condições de sustentar
e de abarcar esses movimentos, né? Esses movimentos do terapeuta também, né? Quer dizer, abarcar no sentido de poder suportar que hoje, né, eu preciso estar mais próximo de fulano, né? Então, hoje, por favor, fulano e ciclano, vocês podem ficar juntos aí, né, enquanto eu ajudo aqui, né? Amanhã eu posso estar precisando estar perto de vocês, né? Quer dizer, isso o grupo tem que poder, a gente tem que acreditar nessa potência, né? Nessa potência. Quer dizer, o grupo, quando está constituído, o grupo se cuida. Se cuida e de uma certa forma, até pega um pouco essa função, né, terapêutica, né? Essa função do coordenar, né? De ser terapeuta, né? Outro dia eu tinha uma paciente no grupo que ela é super habilidosa, né? Ela é super habilidosa e aí tinham outras duas que estavam discutindo, ela é cheia das ideias, estavam discutindo projetos de vida, uma estava precisando inventar alguma coisa para ganhar dinheiro, porque a situação estava complicada, e não sei o quê, e papapá, e estava precisando ver se inventava alguma coisa para vender, fazer alguma coisa para ajudar o marido. E aí essa falou assim, mas eu não tenho dinheiro para começar. Bom, faz uma rifa, né? O Evaldo conhece. Faz uma rifa. E... Não, como é que faz uma rifa? Mas o que eu vou rifar? Né? Aí ela foi falando, bom, você pode rifar, procura alguma coisa na sua casa que esteja em boa condição e que você não vá, né, usar mais e que tenha um valor, aí você faz os números, blá, 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 blá. Ela foi explicando, depois ela parou e falou, eu devia ter feito TO mesmo. Né? Eu devia ser terapeuta ocupacional, né? Porque ela se viu, né, resolvendo, dando soluções e dando caminhos, né, para essa amiga, né, para essa colega, de uma forma muito apropriada, muito TO, né? Muito TO, né? Então, eu acho que é isso que vai... Quer dizer, quando a gente acredita nessa potência e dá essa potência, dá esse lugar, né, para os sujeitos. Né? Quando a gente fala, bom, vamos dar então lugar de cidadania, né? Como é que é? Vamos, os caras têm que ser sujeitos aí da sua própria vida, dos seus projetos, quer dizer, poder dar esse lugar de que eles têm condição, sim, né, de estar com o outro, de ajudar o outro, de trazer, né, soluções, de trazer ideias. Bom, isso é um grupo de atividades, né? Isso é um grupo de atividades, né? Uma intervenção que talvez dela tenha sido mais potente do que se tivesse eu falado para ela, faça uma rifa, né? Rife a sua, né, air fryer que você nunca usou, né? Sônia, oi. Aí nesse teu exemplo, eu fico pensando o quanto é importante a gente ter nessa função de coordenar o grupo, sair da cena, né? Sair da cena e ficar apenas a observar, né? Que muitas vezes, a gente falando anteriormente nessa função educativa, essa função pedagógica, então, nesse momento, eu vejo que a nossa ação, enquanto coordenadoras do grupo, é sair da cena e deixar que eles se organizem, né, e que eles façam. Né? Então, isso também dentro, que cabe no individual também, muitas vezes o individual a gente deixa a pessoa, né, que foi colocada até por um colega, né? Sim, sim. Mas no contexto do grupo, isso é muito enriquecedor, né? Eu acho que é você ver que aquele sujeito está se inserindo mesmo no social, né? Que ele já tem possibilidades de levar, né, essa sugestão para um colega no contexto social também, né? Então, é muito, muito rico, né? Você perceber que está acontecendo, né? Com certeza, né? Então, é isso, né? Uma dinâmica de um grupo de atividades, a gente tem que permitir que tudo isso aconteça, né? Uma maior proximidade nossa... Fala, Maria de Nazaré fez uma colocação aqui muito pertinente. São 9h30 já. Caramba!
Jura? Não, vamos tentar trancar nossas boquinhas. Tá bom. Para a gente, pelo menos, terminar esse... Não falta muito. Teórica, essa parte teórica para a gente poder, na terça-feira, né, entrar na clínica. Obrigada. É difícil falar... É difícil falar de TO e a gente fica tudo se coçando. Bom, né? Eu acho que isso aqui a gente falou, na verdade, né? Então, falando tudo isso que a gente falou até agora, hein? Falamos antes de ser colocado. Então, um coordenador de grupos de TO, ele tem essa função de imprimir, sustentar e fomentar as várias relações triádicas que deverão ser estabelecidas nesse espaço grupal, né? Para isso, muito investimento do terapeuta, muita implicação, muito ativismo, né? É isso, né? A gente tem que estar muito presente, né? Tem que ser uma presença muito implicada, né? Muito implicada nos grupos para a gente poder olhar para tudo isso, fomentar o que tem que ser fomentado, né? E continuar, né? Quer dizer, e pensando, né, que para a gente fazer isso, o que nos sustenta, né, é o nosso pensamento clínico. E é esse nosso pensamento clínico que é de natureza associativa, né? Para o método, o pensamento clínico do terapeuta ocupacional tem essa característica, tem essa natureza, ele é associativo, né? É isso que permite a gente, né, construir, né, narrativas, né, que sejam aí constituintes aí da história daquele sujeito, né? Então, esse pensamento clínico, né, que a gente tem associativo, ele está por trás, né, das nossas intervenções, né? Então, esse pensamento clínico que está por trás das nossas intervenções é que vai fazer com que a gente aceite ou não as diferentes propostas de atividades, que a gente intensifique os processos de cada paciente no grupo sustentados na relação triádica, que a gente introduza atividades grupais, que a gente indique atividades, que a gente agencie associações entre os diferentes integrantes do grupo, como a Milena estava falando, né? E também quando a gente aceita o não fazer, né? Tem grupos e tem sujeitos que não conseguem fazer e a gente vai entender do que se trata naquele momento e vamos aceitar, né, que isso possa acontecer. Mas o que direciona essas nossas ações é aquilo que a gente é a compreensão que a gente está tendo daquele sujeito. É o nosso pensamento clínico, né? A Jo diz, né, que a principal qualidade do TO está no olhar que vai à busca de informações, de elos e de ligações, e que vai aferir esses resultados a partir da repercussão da experiência vivida na terapia ocupacional lá no cotidiano do sujeito. É isso. A gente tem que ver se aquilo que está sendo feito, se o processo que aquele sujeito está vivendo na TO está fazendo efeitos no cotidiano dele, né? Quer dizer, o nosso olhar vai lá de dentro, né, da relação triádica, de dentro do grupo, de dentro do fenômeno, de dentro do que está acontecendo, para aferir o que está acontecendo lá fora, né? Quer dizer, então, a gente tem que desenvolver a capacidade de observar, de observação e memorização, né, daquilo que acontece num processo de realização de atividades de um paciente no grupo, de forma a poder associar, né? A gente observa, memoriza tudo aquilo que está acontecendo para poder associar tudo isso a um discurso verbal, a um produto final, a outros processos de realização de atividades desse paciente ou de outro paciente do grupo, a um processo grupal, e associar tudo isso, conectar tudo isso para construir ou reconstruir histórias. Não é pouca coisa que a gente faz, né? A gente observa, memoriza, associa para poder dar um sentido, né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho
associativo nosso terapeuta, né? Dos terapeutas. A gente observa, memoriza, a gente colhe as informações, a gente observa, a gente memoriza, a gente associa e a gente conecta. Associa conectando o que aquele sujeito fez com aquilo que ele falou, aquilo que aquele sujeito fez com outra atividade que ele fez, a outros processos de realização de atividade que ele já teve, ou de outro paciente do grupo, né? A gente faz isso, né? Você está fazendo alguma coisa tão parecida com outro, vocês já viram? Tem uma paciente que copia a atividade do outra, né? E a outra odeia que ela copie a atividade dela. E a atividade está lá e aparece outra igual, e ela fica muito brava. Mas é isso, né? Quer dizer, a gente tem que trabalhar com essas conexões e com os efeitos disso tudo, né? Como é que a gente junta isso tudo com o processo grupal e como é que a gente junta tudo isso para construir ou reconstruir histórias, que é um dos, né, dos nossos objetivos, né? Colocar esses sujeitos, né, tendo posse, né, das suas histórias, né? Já foi. Ei, eu estou indo para trás, tá bom. E, além disso, a gente tem que desenvolver essa capacidade de imaginar diferentes desenhos de intervenção, né, que permitam que o paciente trilhe um caminho próprio no grupo, e a gente vai lidar com os efeitos que isso vai causar nos outros integrantes, ou o momento que a gente vai intensificar vivências que são lidas e entendidas como acontecimentos do grupo como um todo, né? Então, né, isso tem a ver com o nosso pensamento clínico, né? Como psicoterapeuta, nesses momentos, isso é de um texto antigo meu, mas que eu continuo repetindo porque eu gosto dessa imagem, né? Como psicoterapeuta, nesses momentos, fizesse o trabalho de edição de um filme, né? Associando ou justapondo cenas isoladas que podem, então, adquirir um sentido, colocando legendas onde não há diálogo, nem mesmo palavras, ou uma trilha musical que pode servir de eixo condutor o pano de fundo para a compreensão de uma história que está sendo contada, construída e partilhada pelo grupo. Né? Se a gente pensar, é isso que a gente faz no grupo, né? Quando a gente coordena. A gente coloca palavras onde não tem, a gente coloca um pano de fundo, a gente faz um cenário, a gente coloca uma música, a gente tem uma trilha, faz uma trilha musical, não importa, usando tudo isso de uma forma metafórica, figurada, mas o coordenar um grupo é poder fazer todas essas costuras, né? Todas essas articulações, todas essas associações, né? Quer dizer, cabe a gente apresentar essas associações, né? Para o sujeito, para os sujeitos ou para o grupo. Se essas associações vão ser pertinentes ou não, eles que vão nos dizer, né? Mas cabe a gente trabalhar na construção, né, desse corpo grupal, né? E para isso a gente pode usar todas essas metáforas aí para pensar como se faz isso, né? E onde tudo isso acontece? No setting da TO, né? Os grupos acontecem no setting da terapia ocupacional, né? O setting da TO já foi descrito lá pela Jo como um setting aberto, estendido ao social, promotor da realização de atividades, e é entendido pela gente como um lugar onde a gente oferece um outro cotidiano, um espaço de fazer, de criar, de produzir, de construir e de reconstruir histórias. Tudo isso está no setting e os grupos acontecem no setting da terapia ocupacional, que tem essa característica de ser um setting aberto, estendido ao social, né? Então, grupos e setting funcionam muito bem, né? Estou pensando nesse sentido aí de que são abertos, né, para o social, né? Tem essa marca do social muito presente, né? O setting da TO, referenciado no método, não é considerado só o local de atendimento, mas ele tem que ser pensado também na sua dimensão subjetiva. Não é só a sala, né? O lugar de atendimento, os materiais, o grupo, a terapeuta, as atividades, uma vez que a gente pode levar o setting para qualquer lugar, né, que a gente for,
desde que exista, no mínimo, uma relação triádica acontecendo, né? Então, pode ser a casa do paciente, a rua, a padaria, a lanchonete, o shopping, as lojas, né? De material de atividades, que a gente vai muito, o leito de uma enfermaria, né? A gente pode, né, levar para onde quer que seja. E pensando aqui nos grupos, eles também podem ser levados para qualquer lugar, né? Desde que sustentados por todas essas premissas. Então, dá para fazer grupo na feira? Dá, né? Dá para fazer grupo no parque? Dá. Dá para fazer grupo no restaurante? Para comer hambúrguer? Né, Silvia? Para comer hambúrguer, para comer chinês, sei lá, estou pensando as comidas sempre permeiam muito, né? Esses acontecimentos grupais. Mas, de qualquer forma, dá para pensar, né? Eu lembrava quando eu estava aqui preparando aula, eu lembrava de um grupo de TO que se organizou para ir visitar, né, um paciente que tinha sofrido um AVC e que estava no hospital, né? E foi uma experiência muito, 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 muito rica. Se organizaram, viram que horas que podiam ir, né? Falaram com a família do paciente, se podiam, se organizaram e foram, quer dizer, e foi um grupo de TO, né? Num quarto de hospital, né? Ficaram com ele, conversaram, contaram histórias, mataram a saudade, incentivaram ele né, a sair logo do hospital para poder voltar para os grupos. Então, qualquer lugar, né? Qualquer lugar, desde que sustentadas, né, por essas premissas, né? Por isso que a proposta de um setting estendido, ampliado e propiciador de mudanças é fundamental, né? Para que tudo isso possa ocorrer, né? E a gente entende, né, finalizando isso aqui, hein, que a partir da experiência vivida no setting da TO, se o paciente é capaz de fazer um movimento em direção aos projetos que envolvam sua vida, né, é porque efetivamente essa experiência vivida nessa realidade, no setting da TO, deixou novas marcas no seu psiquismo, né? É isso, né? O setting tem, né, onde acontecem os grupos, ele tem essa característica de poder proporcionar, né, tudo isso. Ok? Vou tirar aqui, para a gente se ver todo mundo. Deu tempo, Nazaré. Olha aí, tá vendo? São 15 para as 10, ainda temos 10 minutos. Legal. Falem agora, vai, que eu falei muito. Agora vamos abrir aí, né, para quem não falou, falar. Eu fiz uma foto dessa tua citação e coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá porque, bom. assim, linda, porque assim, né? Como se o terapeuta, nesses momentos, fizesse o trabalho de edição de um filme, associando ou justapondo cenas isoladas, que podem, então, adquirir um sentido. Para mim, colocando legendas é tudo de bom. Colocando legendas onde não há diálogos, nem mesmo palavras, ou uma trilha musical que pode servir de eixo condutor ou pano de fundo para a compreensão de uma história que está sendo contada, construída e partilhada pelo grupo. Bacana, né? Uhum. Muito Obrigada. Muito lindo. Legal. Soninha, só Diga. queria Oi, Sil. falar uma coisa assim. Cada vez que eu ouço falar em grupo, assim, eu fico emocionada aqui, né? Nossa, como é importante. Faz um tempo que eu não estou atuando assim na clínica, né? Mas é muito interessante porque eu fico
eu estou na gestão aqui, a Soninha conhece mais, né, a gente tem um percurso aí também de longa data, e aqui em Taubaté eu estou na gestão de vários serviços de saúde mental, e eu fico dentro da verdade, dentro de uma unidade de acolhimento adulto, né, que é um serviço que é um braço do CAPS-AD, então a gente tem um CAPS-AD aqui 24 horas, né, e a unidade de acolhimento. Eu fico dentro dessa unidade, que são 10 moradores, então é um espaço menor, para não ficar dentro dos CAPs e tal. E é muito engraçado, assim, não falando de grupo, mas falando da relação triádica, por mais que, talvez eu esteja falando uma bobeira, mas assim, por mais que eu não esteja efetivamente atendendo, né, eu me relaciono todos os dias com todos os moradores, porque é intenso, né? Assim, eu fico lá muito tempo, às vezes eu vou à noite, às vezes eu vou de madrugada, depende, às vezes tem vários momentos assim. E é engraçado porque eles mesmos falam, né? Eles mesmos falam, Silvia, às vezes você fala com a gente tão diferente, quando a gente vai fazer alguma coisa, você está na cozinha, parece que tudo é diferente, assim. Então eu fico pensando assim, o quanto que ser TO também, eu vou fugir um pouquinho do tema grupo, mas assim, o quanto ser TO também eu não sei como é que vou me expressar, mas o quanto que o fazer da gente já está embutido de várias questões culturais, essa questão do pedagógico, né? Então, hoje à tarde está um pouquinho frio aqui, e aí deram a ideia de fazer pipoca. E aí fomos fazer pipoca, né? E aí tem a posição assim, né? Eu saio da posição do coordenador e vou fazer a pipoca junto, né? Então, assim, essa relação é muito diferente, assim, e eles trazem isso, né? Eu estou fugindo um pouquinho, porque talvez até seja um desabafo aqui, a minha falta de estar atendendo, isso me angustia um pouquinho, assim. Só fazer essa colocação meio fora, mas só... Mas continua sendo TO, né? E acho que é isso que a gente leva para qualquer função que a gente esteja desempenhando, né? Dentro dos serviços, né? Eu acho que é isso. Sônia, meu nome é Regina. Oi, Regina. E eu quero te agradecer, assim, porque aos poucos eu vou conhecendo o método e a gente percebe que a gente já usava o método mesmo sem conhecer, né? E a gente vai enriquecendo mais ainda, né? E a gente vai fazendo mais leituras e vai aprendendo cada vez mais. Porque o que acontece, são tantas teorias que às vezes a gente se confunde uma com a outra, né? Mas é importante que a gente foque na teoria correta, né? No método correto, né? E eu me identifico muito com o método. Que legal, que legal. Muito, muito, muito. Eu acho assim que eu trabalho me direcionando para um método. Tá. Da teoria dinâmica, né? E estou muito contente de estar lhe ouvindo e estar reforçando esse nosso estudo, né? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Regina, bacana. Bacana, né? É isso, né? É o método da terapia ocupacional, é próprio da TO. Quer dizer, então é muito legal que TOs independentes se identifiquem com isso. É para isso mesmo, né? É para pensar a TO, como diz a Jo, dentro dela mesma, né? E poder aprofundar tudo isso de uma forma conceitual, teórica, a partir da clínica, isso, né? É super importante. De uma contextualização correta, né? Correta, exatamente. Eu só tenho a agradecer cada vez mais até a Cristina mesmo, a Milena, né? Que estão aí cada vez trabalhando para fazer esses cursos que vão nos alimentando, né?
dentro da nossa prática, né? Porque eu sou das antigas, onde se a gente for olhar, lá na faculdade a gente não aprendeu tanta coisa que hoje a terapia ocupacional nos ensina, né? A gente ficava muito perdido, né? Aquela história de terapia ocupacional, a gente dizer, o que a terapia ocupacional faz? Hoje eu não faço mais essa pergunta, eu sei o que eu faço. Sim. Né? E isso é importante, e dentro do método, ele é muito direcionado em dizer o que é que a terapia ocupacional faz. Isso é muito importante. Então, o método é perfeito. Isso, isso. Né? Muito obrigada. Agradecemos, obrigada todas também. nós aqui. Bacana. Boa noite. Boa noite, Regina. Obrigada. Eu fiquei pensando quando você estava falando da potência, assim, né? Você não usou esse termo, mas eu vou usar agora, da coisa do grupo. Eu estava me lembrando de uma situação que é com adolescente, então penso que não vai vir no recorte clínico da infância, mas de como eu venho realmente tendo o grupo como grande aliado nisso, né? Porque eu estou com, na verdade, uma duplinha, né, com 2 adolescentes, e uma conseguiu avançar mais aí na adolescência do que a outra ainda está muito presa à infância, né, apesar de ser mais velha. E é muito bom ter a outra para poder puxar essa adolescência, né, porque quando sou eu a dizer que, né, porque a mais velha gosta de patati patatá ainda, gosta de, enfim, né, e aí eu digo, quando sou eu a dizer que não é mais tempo disso, né, e tudo, ela se incomoda, e, enfim, se chateia, e quando é a outra que fala algo do tipo, e aí também apresenta, né, bandas de adolescente, coisas de adolescente, eu sinto que é um outro ouvido, é uma outra receptividade, né? Então, eu venho, inclusive, conversando isso com os pais, né? Desse importante aliado aí, que é, né, poder ter essa outra, né? Para poder, mesmo sendo só uma duplinha, mas já tem essa potência, né? Já tem essa potência. É uma coisa maior, né? Assim, com mais... Mas é muito, muito bacana poder contar com isso, né? Porque inclusive, eu atendo individual e atendo, né? E atendo a dupla, né? E aí é muito claro para mim, né? A diferença desses atendimentos quando individual e quando em dupla, da postura mesmo dessa, né? Das duas, enfim, de como se colocam, do que vão aí aceitando e fazendo, né? Muito bacana de ver isso. Só dando a resenha, a Tiziana e a Cirleja que vão apresentar o caso do grupo da infância. Elas duas, elas que começaram esse trabalho incrível e está muito bom. Que bacana. Eu acho interessante essa questão do outro, né, do participante do grupo, de ter essa possibilidade de assumir esse lugar que a Sônia está dizendo que também é nosso, né? Eu acho que o igual, ou os pares, que são ali participantes do contexto da terapia ocupacional, ele tem uma potência muito grande, né? Justamente pelo fato de ser igual, quer dizer, o outro vivencia um pouco isso comigo, então esse link, né, essa conexão, eu acho que ela é extremamente potente nesse sentido, mas também ela pode ser destruidora, né, tanto potente para o bem como para o mal, pode ser, às vezes, ter ações de agressão, porque eu não posso não suportar o outro justamente por ser tão próximo a mim, né? Sim. Também temos que ter cuidado com esse aspecto. Com certeza. Né? Por isso que coordenar não é uma tarefa fácil, porque a gente tem que estar muito atento a isso, né? Qual é a medida, né? Não que a gente possa normatizar o quanto um pode falar ou fazer, né, pelo outro, mas como a gente pode mediar, né?
isso, mediar para que não seja algo destruidor, aí como, né, o Evaldo vai falando. Então, quer dizer, a gente tem que conhecer muito todos os pacientes, né? Todos os sujeitos que estão lá com a gente, né? A gente tem que saber deles, né? A gente tem que saber deles, tem que saber aonde a gente está pisando, aonde a gente está entrando, quem a gente permite, quem a gente não permite. Permitir no sentido de terapêutico, vai? Né? E não de proibições, mas em quem a gente permite que possa, né, interferir ou não, né, na vida do outro. Né? Não é qualquer coisa. Né? Fazer isso com ética, né? Com ética, com cuidado. Né? Então, Sônia, tu está falando assim, existe, então, um pré-estabelecimento de que componentes teria um grupo, por exemplo, você na casa? Não? Não, 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 não. A gente, os pacientes chegam e vão, né? São novos, né? Ah, tá. O máximo que se sabe é um pouquinho da história, e olhe lá, né? Porque quem disse que primeiros atendimentos dão conta, né, de se saber quem de verdade é aquele sujeito. Um diagnóstico situacional a gente vai compor, né, ao longo do processo, né? Ao longo do processo terapêutico. Então, na verdade, quer dizer, quando eu falo saber, é como a gente se interessa, se implica em poder saber quem são aqueles sujeitos que estão lá com a gente, né? Mais difícil ainda. Né? Porque é isso, não é? Não tem algo que, então, eu já os conheço, então eu os coloco naquele grupo. Não, né? Não funciona dessa que estou pensando. No hospital dia, num CAPS, nos serviços aí em geral, eu imagino, eu acho que num atendimento mais, né, mais privado, consultório, talvez você consiga fazer essas articulações. Ah, vou colocar tal com tal, que talvez combine, dê certo, sei lá, né? Mas nos serviços de saúde, isso é mais, né? Mas não teria não seria nenhuma uma posição ruim essa de você ter um a priori para organizar os grupos, que, por exemplo, lá no consultório, como cada um tem os seus pacientes, e a gente vai, claro, os seus terapeutas, a gente vai dizer, eu acho que esse menino dava com esse. Isso. Quer dizer, essa é uma condição bacana que vocês têm, uma condição privilegiada, né, de poder fazer isso, por exemplo, numa instituição maior, quer dizer, e acho que depois eu vou falar mais isso, né, na semana que vem. Quer dizer, a gente aposta muito na diversidade, né, na heterogeneidade dos grupos, né? Os grupos diversos e heterogêneos têm a sua potência, né? Então, por exemplo, quando chega um paciente, quer dizer, os grupos não são, a gente tem lá na casa 4 equipes, 4 configurações de grupos. Eles não são distribuídos por diagnóstico, por gênero, por faixa etária, nada disso. Né? O que faz que um paciente venha para uma determinada equipe, quando ele é apresentado numa reunião, vai desde, gostei desse caso, vamos levar para a nossa equipe? Vai desde algo assim, nossa, que interessante, desde algo assim, bem, algo que me chamou a atenção lá naquela apresentação. Até, olha, gente, é melhor vir para a nossa equipe, porque na minha equipe está precisando, sei lá, isso é tudo subjetivo, está precisando nesse momento de alguém mais jovem, ou de alguém mais velho, ou de alguém que tem uma história mais ou menos parecida com aquela fulana, que está tão isolada lá no canto, quem sabe elas fazem alguma associação. Né? São critérios, na maior parte das vezes, subjetivos. E, às vezes, é um critério super numérico. Né? Estou com menos paciente do que outra equipe.
Então, vem paciente para o meu grupo. Estou com muito paciente na minha equipe, então não vem para o meu grupo, vai para outro. Apesar de eu ter gostado muito. Então, são detalhezinhos que podem fazer um enlace, mas que não necessariamente determinam, né? Determinam que aquele vai ser o destino, né, daquele sujeito no grupo. Né? E às vezes é isso, é legal, nossa, esse cara é tão agitado, bacana, pode vir, que meu grupo está tão parado. Às vezes são essas questões muito, muito, né, básicas, né? Mas nós vamos conversar disso aí também, porque essa questão dos grupos heterogêneos, dessa questão mais não paritária, na verdade, é interessante pensar na composição, né? Na diversidade aí, né? de sujeitos, né? O que isso provoca, né? O que isso compõe, né? Que todo que isso compõe, né? Gente, já são 10h05. Vamos ver aí. Tem alguém que queira mais perguntas? Eu acho que ao longo do curso, que agora a gente vai, né? A próxima aula vai ser um recorte clínico da Sônia, né? Com saúde mental e os comentários. Aí o próximo vai ser o do Evaldo, com o idoso. De novo, apresenta o recorte clínico, né? E a Sônia vira aí um espaço de discussão, né? Com a Sônia animando aí esse processo. Depois, o próximo vai ser com a infância, e depois a gente faz um fechamento. Então, aí eu acho que à medida que for, vai vir muito mais perguntas, né? Ok? Então, a gente vai finalizar, agradecer vocês, agradecer a Sônia, a Abraço Ceará, agradece esse grupo. E vamos fazer uma foto, né? Yuri, cadê tu para fazer essa foto? Que eu não sei fazer. Cadê o Yuri? Tô aqui. Opa. Quem quiser aparecer na foto. Jeito os cabelos. Pois é, peraí, hein? Com óculos ou sem óculos? É porque aqui a situação é diferente do Meet, né? O Meet é, né? Eu não sei. Eu nunca sei aonde é a foto também. Nem num, nem no outro. O Evaldo sabe.